Olá, querido professor da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui para mais uma lição desse novo trimestre. Hoje vamos falar da lição número 3, o batismo no Espírito Santo. Vamos lá, queridos. Texto áureo. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Atos capítulo 1, versículo 5. Verdade prática, ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual, perfeitamente distinta da nossa conversão. E para nós essa é uma verdade apresentada nas Escrituras. Amém, queridos? Aqui está a leitura bíblica em classe, que se encontra lá em Atos 2, do 1 ao 13. Dessa vez eu vou ler aqui para vocês tomarem nota aqui também. Leia com os teus alunos lá. Que diz o seguinte, versículo 1, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Versículo 3, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. 4, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. 5, em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. 6, e correndo aquela voz, juntou-se uma multidão, estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Versículo 7, todos pasmavam e maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? 8, como pois os ouvimos, cada um na nossa própria língua e que somos nascidos? Portanto, e partos e medos, alamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, os forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. 12, todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros, que quer dizer isto? 13, por fim, e outros zombando diziam, estão cheios de mostos. Então está aqui, leitura bíblica você vai ler com os teus alunos e reforce cada ponto disso aqui depois através da lição. Vamos para o primeiro ponto. O que significa ser batizado no Espírito? O que é ser batizado no Espírito, né? Está aqui, ó, o fenômeno de Pentecostes, primeiro ponto. João Batista anunciou que Jesus é o que batiza no Espírito Santo. Está lá em Mateus 3:11, né? Marcos 1:8, Lucas 3:16, João 1:33. Nesse sentido, ser batizado no Espírito Santo é identificado como receber por dedo do alto a promessa de meu Pai. Repare, irmãos, querido professor, só nessa primeira parte aqui, João deixa claro que Jesus é que ia batizar no Espírito Santo. Veja que João Batista está dizendo para aquele público, dizendo, olha, eu vou batizar vocês com água para arrependimento, mas vai vir um aí que eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e ele vos batizará no Espírito e com fogo. Então veja que João Batista estava profetizando a vinda de Jesus Cristo, o batismo de Jesus, e depois Jesus queria batizar os seus discípulos no Espírito e com fogo, né? E aqui diz que era para se cumprir a promessa do Pai dele, né? Os discípulos deveriam esperar o seu cumprimento em Jerusalém, Atos 1:4, né? Quando Jesus fala, olha, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês vão ser revestidos de poder. E esse revestimento se cumpriu logo após no dia de Pentecostes, ou seja, na festa da colheita, a festa dos primeiros frutos, que acontecia depois da festa da Páscoa, né? Então isso vai se cumprir conforme nós vamos ler aqui, ó. Não há dúvida de que a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, ou seja, nessa segunda festa, 50 dias após a Páscoa, é uma referência a esse batismo. Chegamos a essa conclusão também pela explicação do apóstolo Pedro aos demais apóstolos, em Atos 11:15, quando ele vai contar da sua experiência, né, que ele teve
com aquela visão, né, que era para ele comer os animais impuros. Ele disse que não ia comer, e depois então essa visão acaba. Depois chegam varões lá chamando ele para ir para a casa de Simão, e ele vai relatar o batismo de Simão, como está aqui, ó. Isso reforça a ideia de que cheios do Espírito Santo, no presente contexto, se refere a ser batizado no Espírito Santo. Mas em outras partes do Novo Testamento indica uma vida na plenitude e no fervor do Espírito. Então aqui algumas referências de Atos dos Apóstolos para você enfatizar com o teu aluno. Interessante ressaltar aqui nesse primeiro ponto sobre o fenômeno do Pentecoste, querido professor, é que nós estamos falando do batismo no Espírito Santo. E o que é o batismo no Espírito Santo diferente do batismo do Espírito Santo, né? O batismo com o Espírito Santo, que é o batismo na conversão. Nós estamos falando aqui de um batismo que acontece posterior à conversão ou no mesmo ato instantaneamente, né? Quando a pessoa vem para Jesus, quando a pessoa se decide por Cristo, ali ela recebe o Espírito Santo, ela recebe o Espírito, né? Então, nesse sentido, ela é batizada no corpo de Cristo, ela se torna inclusa no corpo, na igreja, né? Então, esse é o batismo da conversão. Agora, esse batismo que nós estamos falando aqui é o batismo no Espírito Santo, que geralmente acontece posterior à conversão. Conforme a Bíblia diz, é um revestimento. O próprio Jesus diz: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Eles já estavam vestidos, eles já tinham o Espírito Santo, agora eles iriam ter uma outra experiência, né, que seria o revestimento, ou seja, é um revestimento de poder, ou seja, que nós cremos pela Bíblia que é evidenciado em falar em línguas estranhas. Então, só para deixar claro, enfatize com os teus alunos que o batismo no Espírito Santo é diferente de quando a pessoa recebe o Espírito Santo na conversão. Amém, queridos? Nós vamos entender um pouquinho mais para frente. Segundo ponto, duas bênçãos distintas. Veja, duas bênçãos distintas. Nós vamos ver aqui a diferença do batismo no Espírito Santo para o batismo da conversão, conforme eu falei agora há pouco. Quem nasceu de novo tem o Espírito Santo, que é o batismo da conversão. Essa está aqui em João 3, 5, 8. Né? Essa verdade é ensinada com clareza no Novo Testamento. O Espírito habita em todos os crentes em Jesus, sejam eles pentecostais ou não. Veja, todos que recebem Jesus têm o Espírito Santo, ok? Quem não tem o Espírito não é cristão. Romanos 8, 9. Sabemos que a experiência de ser batizado no Espírito Santo é distinta da experiência da conversão, porque os discípulos já tinham a vida eterna e o Espírito mesmo antes do dia de Pentecostes, conforme eu falei, né? Todos os presentes no cenáculo, por ocasião da descida do Espírito Santo, eram crentes. E isso confirma nossa doutrina pentecostal de que a bênção de ser batizado no Espírito Santo é distinta da conversão, ou seja, diferente, né? Todos eles já tinham o Espírito Santo, todos eram crentes em Cristo Jesus, mas ao momento que eles esperam pela cumprimento da profecia tanto de Jesus, quando Jesus falou que eles seriam revestidos de poder, quanto também lá do Antigo Testamento, do livro de Joel, né? Que Deus falou que nos últimos tempos derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, né? Então veja, ressalto de novo, uma coisa é ser batizado com o Espírito Santo, né? O batismo do Espírito Santo enquanto conversão, enquanto iniciação na fé cristã, e outra coisa é receber o revestimento de poder, que é o batismo no Espírito Santo, ou seja, ser mergulhado no Espírito Santo, e aí a pessoa, conforme sugere Atos 2, a pessoa fala em línguas estranhas, embora que, vale ressaltar aqui, que esse batismo do dia de Pentecostes foi um batismo idiomático. As pessoas se ouviram, né? Cada um ouviu na sua própria língua. Então, os gregos ouviram outras etnias ali, né? Por exemplo, como nós já lemos aqui, os partos, os medos, os alamitas, os mesopotâmicos, a Judéia, a Capadócia, cada um se ouviu na sua própria língua. Então, o batismo ali foi idiomático, né? Mas depois
a gente vai ver esse batismo acontecendo em línguas estranhas, né? Ou seja, uma língua de mistério que a pessoa fala com Deus. Terceiro ponto, conceito teológico. Então vamos entender aqui sobre esse conceito teológico, que diz o seguinte: ser batizado no Espírito Santo inicia o crente no serviço e na salvação. Isso significa ser revestido do poder do alto e diz respeito à capacitação dos crentes em Jesus para a expansão do evangelho, a edificação espiritual. Trata-se de uma experiência que ocorre após ou junto à regeneração, ou seja, a conversão. Todas as promessas sobre o batismo no Espírito Santo se cumprem integralmente no derramamento de Pentecoste e continua até a atualidade. Cremos e ensinamos que tal experiência Deus disponibilizou para todos os crentes. Homens e mulheres, jovens e idosos, escravos e livres, conforme está em Atos 2:18, em todos os lugares e em todas as épocas. Veja, irmãos, esse batismo aqui no Espírito Santo, conforme nós lemos, é para expansão do Evangelho, é para serviço, ou seja, é para testemunho. Então explique para os teus alunos, caro professor, que o batismo no Espírito Santo trata-se de serviço, ele vai ter um revestimento para fazer o serviço do Senhor, para testemunhar do que Deus fez na sua vida. Então é uma ousadia que o crente recebe para fazer a obra. Diga-se de passagem, queridos pentecostais, não me levem a mal, mas tem muita gente que acha que o batismo no Espírito Santo é só para ficar falando em língua estranha e às vezes até em momentos inapropriados, como por exemplo, fazendo uso do púlpito toda hora falando em língua estranha. Veja, não estamos dizendo que não pode ser falado, muito pelo contrário, nós falamos, eu falo em língua estranha, mas, conforme o Paulo orienta, o batismo no Espírito Santo é para serviço, é para testemunho, né? Tanto é que ele vai dizer que tem que ter ordem e decência, porque a igreja de Coríntio estava fazendo uma bagunça. Todo mundo queria falar em língua estranha, todo mundo queria profetizar, e um por cima do outro. E Paulo vem e orienta a ter ordem, né? Então ele vai dizer que não era para um atropelar o outro. Ele mesmo diz, eu falo línguas muito mais do que vocês, mas eu prefiro que vocês busquem o dom de profetizar do que de falar em línguas, né? Está lá em 1 Coríntios 14. Veja, irmãos, então, cuidado para que você não ache que a tua espiritualidade é medida apenas por falar em língua estranha. Nós já vamos falar um pouquinho mais para frente. O batismo no Espírito Santo não é para nos mostrarmos, para nos vangloriarmos ao falar em língua estranha. Não, o batismo no Espírito Santo é para serviço, é para testemunho, é para termos ousadia para fazer a obra do Senhor. Amém, queridos? Então, vamos para frente? Então, uma coisa é o batismo para serviço e outra coisa é o batismo na conversão, como todos nós recebemos o Espírito Santo, né? Então é que ele continua, todas as promessas sobre o batismo no Espírito Santo se cumprem integralmente no derramamento de Pentecostes e continua até na atualidade. Então nós cremos, irmãos, na atualidade do Espírito Santo. Esse batismo continua acontecendo nos dias de hoje. Nós pentecostais acreditamos na atualidade dos dons, né? Muitas pessoas são batizadas no Espírito Santo e como diz lá em 1 Coríntios também, 14, nós devemos buscar com zelo, né? Buscar com zelo os dons espirituais, certo? E entre eles também o batismo no Espírito Santo. E diga-se de passagem, às vezes não é mais tanto comum ver os apelos, pessoas orando para receber o batismo no Espírito Santo. Muitas pessoas, devido à influência dessa cultura, estão buscando mais algo aqui terreno, mais preocupado com a sua cabeça aqui nesse mundo, buscando mais bênçãos terreno, enquanto as bênçãos espirituais acabam sendo deixadas de lado. Mas você que almeja o serviço, você que almeja o ministério, você que tem uma chamada da parte de Deus, você deveria buscar os dons espirituais, você deveria se preocupar em fazer essa obra de Deus, mas sempre entendendo que sem
o Espírito Santo não é possível. Então esse revestimento é para serviço, é para expansão do Evangelho, conforme nós lemos aqui na lição. Dito isso, nós vamos então para o segundo ponto, que diz o seguinte: o propósito do batismo no Espírito Santo. Vamos entender agora de fato o propósito. E o primeiro ponto vai falar sobre a finalidade. Diz o seguinte: o propósito central é a capacitação do Espírito Santo para o serviço divino, como, letra A, o poder para uma vida santa e serviço eficaz. Essa é a finalidade do batismo no Espírito Santo. O propósito central é a capacitação do Espírito para o serviço, como eu já enfatizei agora há pouco, divino. Né? Letra A, o poder para uma vida santa e serviço eficaz. Letra B, a pureza ou a santificação simbolizada pelas línguas de fogo. Né? Letra C, o revestimento pleno do poder de Deus. Todos foram cheios do Espírito Santo. Letra D, a proclamação ou testemunho de Cristo. Veja, como eu falei, testemunho é para testemunhar, né? E por fim, né, letra D, a proclamação ou testemunho de Cristo, concedido de várias formas pelo Espírito, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Veja, irmãos, não é o homem que batiza ninguém no Espírito Santo. Está aqui, ó, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Né? Foi Jesus que enviou o Espírito Santo, e é o Espírito Santo que batiza cada um, conforme nós lemos aqui. Então, é para Deus que nós temos que orar, é buscar em Deus com zelo, receber o batismo do Espírito Santo, é se consagrar, né? Precisamos buscar com zelo. Eu penso que uma pessoa que não busca pelo batismo santo, uma pessoa que não ora para receber o batismo do Espírito Santo, uma pessoa que não se consagra, uma pessoa que não vive com Deus, que não tenha comunhão com Deus, pouco provável que ela vai ser batizada no Espírito Santo. Agora, uma pessoa que busca, que tem comunhão com Deus, que está sempre tentando levar uma vida de retidão, uma vida que agrade a Deus, e ora e busca pelo batismo no Espírito Santo, entendendo que ela vai testemunhar, que ela vai fazer o serviço, né, que ela vai atender a sua vocação, o seu chamado, com certeza essa pessoa será alvo do batismo no Espírito Santo. Sendo assim, nós vamos para o segundo ponto, a capacidade do Espírito. É do conhecimento da maioria que a ideia do termo batismo é imersão. Ser batizado significa ser mergulhado. As expressões como derramar o Espírito sobre os irmãos e as irmãs ou serem cheios do Espírito, para se referir ao batismo no Espírito Santo, podem lançar luz sobre o propósito dessa promessa. Pois ser imerso significa capacitação, isto é, revelação dos mistérios de Deus. Está lá em Efésios 3:5. O poder para testemunhar de Jesus. Veja, o poder para testemunhar de Jesus. Profetizar, realizar milagres. Veja, querido professor, enfatize isso com os teus alunos. O batismo no Espírito Santo é para testemunhar de Jesus, é para profetizar, é para realizar milagres. A pessoa que ela é batizada no Espírito Santo é uma pessoa que provavelmente vai receber outros dons, né? Como de profetizar, como de cura e etc, etc. Então, busque em Deus o batismo do Espírito Santo para que você possa ser dotado também de outros dons, se assim você o desejar e buscar com zelo, conforme a Bíblia nos orienta. Amém, queridos? Então, ser batizado é ser imerso, né? Encharcado, né? Quando lá em Joel, né, diz que o Espírito Santo seria derramado, né? Dá a ideia de um líquido, de um óleo, né? Como se a pessoa fosse, de fato, ser molhada por completo desse óleo, desse líquido, ou seja, dá a ideia de a gente ser imerso no Espírito Santo. Então, também faz a gente pensar aqui que a gente tem que ser, de fato, mergulhado no Espírito Santo, ou seja, dá a ideia de buscar com intensidade e numa proporção maior, né? E não nos contentarmos com pouco, né? Deus não quer
simplesmente nos respingar um pouco do Espírito Santo, ele quer nos mergulhar no Espírito Santo, é ser imerso, totalmente encharcado da presença de Deus. Não se contente com menos do que isso. Você que está buscando o batismo santo, mergulhe, né? Mergulhe nisso, tente ser mergulhado no Espírito Santo, ou seja, dá a ideia de buscarmos cada vez mais e termos uma comunhão cada vez maior com o Espírito Santo. Amém, queridos? E dito isso, nós vamos para o terceiro ponto. Uma necessidade real e atual. Veja, uma necessidade real e atual. De fato, precisamos. Olha o que diz aqui, ó. O Espírito Santo veio no dia de Pentecostes porque os discípulos precisavam que a sua mensagem fosse revestida de poder para salvar os pecadores. Como receber esse batismo, então? É o Senhor Jesus que batiza, como eu disse, é o Senhor Jesus que batiza, né? Todos os crentes devem buscar essa promessa para a sua edificação e crescimento espiritual. Veja, é plural, todos os crentes, entende? Todos os crentes deveriam buscar com zelo receber o batismo no Espírito Santo. Para quê? Para poder testemunhar, para serem revestidos, para poder pregar com ousadia e os pecadores serem salvos, né? Porque o papel do Espírito Santo também é de ajudar aquele que prega a palavra, aquele que anuncia as boas novas, porque ele tendo o revestimento de poder, ele vai passar mais credibilidade, ele vai passar mais veracidade, e aí as pessoas vão ser também mais tocadas por ele e pela palavra de Deus, né? Todos os que devem buscar essa promessa para edificação e crescimento, né? Edificação e crescimento espiritual. Não existe regras rígidas no Novo Testamento para recebê-lo. Está aqui, ó. Deus atende os casos individuais de modos diferentes, mas é necessário arrependimento sincero. Ou seja, uma pessoa que não se arrependeu ainda dos seus pecados, uma pessoa que ainda não está de acordo com a palavra de Deus, não anda numa vida de retidão, de consagração, uma pessoa que ainda está numa prática de pecado, pouco provável que ela vai receber o batismo santo. Com certeza ela não receberá. Por quê? Porque ainda lhes falta arrependimento, ainda lhes falta se de fato entregarem para Deus, né? Fé nas promessas do batismo do Espírito Santo, oração e paciência, né? Então nós temos que de fato, né, acreditar nessa promessa do batismo do Espírito Santo, que foi uma promessa que o próprio Jesus fez, e orarmos para isso e termos paciência, lembrando que é o próprio Jesus que nos batiza. Então, no momento certo, ele vai te batizar. Enfatize isso, querido professor, com os teus alunos. É Deus que faz. Então, ore, tenha paciência, busque com zelo e com certeza, no momento certo, no momento que assim Jesus o quiser, ele irá te batizar. Amém, queridos? Vamos para o terceiro e último ponto. Diz o seguinte: o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Vamos ver agora a evidência do batismo no Espírito Santo. Nem todos os crentes em Jesus são batizados no Espírito Santo, apesar de a promessa divina ser para todas as pessoas. Ou seja, se alguns não são batizados, não é porque a pessoa não foi escolhida para ser batizada. Provavelmente ela não tem orado e buscado por isso. Ela não tem feito jus àquilo que a palavra orienta, que é buscar com zelo, né? Então veja, ela é para todos. Agora basta você buscar a Deus e pedir pelo batismo, né? Conforme está aqui, ó. Apesar da promessa divina ser para todas as pessoas que se convertem ao Senhor Jesus, em todos os lugares, em todas as épocas, mas todas elas têm o Espírito Santo. Então veja, todas as que se convertem, que se decidem por Cristo, passam a receber o Espírito Santo. Agora, como eu disse, esse é o batismo no corpo de Cristo, né? A pessoa é imersa no corpo, né? Ela passa a fazer parte de uma comunidade cristã, de uma igreja, e ela agora se converte e tem esse Espírito Santo. Mas posteriormente, ou de repente no mesmo ato, como algumas pessoas já testemunharam, elas podem receber o revestimento de poder, que seria o batismo no Espírito Santo, evidenciado em falar em línguas. Então agora nós vamos para o primeiro ponto, que diz as outras línguas. Veja,
As outras línguas, no caso a glossolalia, são ininteligíveis, a evidência externa, física, inicialmente o batismo no Espírito Santo. Mas não só isso, note que a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus acrescenta, mas somente a evidência inicial, pois a evidência contínua da presença especial do Espírito Santo como fruto do Espírito, conforme está lá em Gálatas 5:22, vai falar, né, do amor. Qual é o fruto do Espírito? O amor, a alegria, paz, paciência, mansidão, e vai embora, né? Veja, uma evidência contínua do batismo no Espírito Santo é o fruto do Espírito Santo. Então veja, irmãos, isso aqui reforça o que eu falei no início. Tem pessoas que acham, por falar em línguas estranhas, né, elas são espirituais. Mas veja que não é só o falar em língua estranha que identifica que você tem o Espírito Santo. Veja que o fruto do Espírito também vai comprovar se de fato você é uma pessoa espiritual, se de fato você tem o Espírito Santo de Deus. Porque uma pessoa que é espiritual, que tem o Espírito Santo de Deus, é muito comum ela dar fruto, e fruto digno de arrependimento, conforme está em Mateus. Veja, ou seja, aqui está um exemplo de Gálatas 5:22. Então, quem tem o Espírito Santo, ela produz amor, produz alegria, produz paciência, produz várias virtudes, conforme está aqui em Gálatas 5:22. Então, nem sempre, não necessariamente, só porque a pessoa fala em língua estranha, ela de fato é uma pessoa espiritual. Amém, queridos? Então, vale a pena a gente reforçar isso aqui também. Aí também está aqui, e a manifestação dos dons, né? Então, está lá em 1 Coríntios 14, quando Paulo vai falar que nós devemos buscar o dom, né? Tem vários dons, tanto o dom de falar em línguas, como vários outros dons que está ali elencado nessa passagem. Sua fonte é o próprio Espírito Santo. Veja, é o Espírito Santo que dá os dons, né? Ele distribui. E vale a pena ressaltar que não são vários espíritos. O mesmo Espírito, o Espírito Santo, ele dá presentes, ele distribui dons, né? Não são vários espíritos, porque nós temos um Espírito, o Espírito Santo. E esse mesmo Espírito Santo é o que distribui talentos presentes, conforme está aqui em Atos 14, né? Que mais que diz aqui, ó? Então, sua fonte é o próprio Espírito Santo. Em línguas, os discípulos falam das grandezas de Deus. E na casa de Cornélio, todos ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. Veja, irmãos, aqui em Atos 10:46, quando Cornélio, né, quando Pedro vai na casa de Cornélio, veja que todos foram falar em língua estranha. Aqui no começo anterior eu citei Simão, mas Simão é aquele que vai querer pagar para receber o dom, né? Veja, Simão viu tudo aquilo e quis pagar, né? Nós já vamos ver aqui, ó, na continuidade, ele quis pagar para receber esse dom. Olha o que diz aqui, ó, né? Então, veja que na casa de Cornélio, todos ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. Aqui houve o batismo no Espírito Santo, porque pessoas falaram em línguas nessa ocasião. Vamos para entender a função das línguas? Então, o segundo ponto, função das línguas. Olha o que diz. Elas sinalizam a presença do Espírito, o dom de línguas, pelo que se vê nos capítulos 12 e 14 de 1 Coríntios. Está associado à oração pessoal. As línguas em Atos indicam o recebimento do poder profético. As línguas nas cartas paulinas são também importantes, pois o apóstolo as descreve como língua do Espírito, por meio das quais conversamos com Deus em mistério, por meio delas oramos em espírito e louvamos a Deus. 1 Coríntios 14, né? Esse dom, sem dúvida, é muito útil. Para quê? Para o desenvolvimento de nossa sensibilidade ao Espírito. Foram as línguas que sinalizaram o batismo de Cornélio. Que sinal tangível levou Simão, samaritano, a desejar esse dom? Veja, ali no começo, eu acredito que eu até me equivoquei quando eu falei que Pedro foi na casa de Simão. Não, Pedro foi na casa de Cornélio. Agora Simão é que desejava esse dom e ele quis pagar por esse dom, né? Então, quando Simão percebe todo esse ato sobrenatural, ele perguntou, né, quanto custava esse dom, como é que ele fazia para adquirir. Veja, irmão, que o dom
né, as coisas espirituais, os dons, o batismo do Espírito Santo, são presentes que o cristão recebe da parte de Deus. Isso não é coisa humana, isso não tu não faz um curso para ser batizado no Espírito Santo, tu não faz um curso para receber os dons do Espírito Santo. Veja, isso é algo espiritual. E Simão não entendeu isso. Simão achou que isso era coisa humana que pudesse ser, de repente, passado para ele, inclusive, através de um valor. Veja que loucura, né, irmãos? Então, Cornélio foi batizado no Espírito Santo, né? E falou em línguas estranhas. Então, aqui vários textos que corroboram com essa questão do batismo no Espírito Santo, do revestimento do poder associado a línguas estranhas, línguas misteriosas, né? Sendo assim, nós vamos para o terceiro ponto, que diz o seguinte: a atualidade das línguas. As línguas são atuais? Vamos descobrir aqui, ó. A promessa de ser batizado no Espírito Santo é para toda a igreja, toda. Isso engloba todos os cristãos em todos os lugares e em todas as eras. Aconteceu no passado, né? Inclusive lá em Números 11 já havia indícios da atuação do Espírito Santo, quando eles profetizavam. Depois o batismo acontece em Atos dos Apóstolos e continua acontecendo nos dias de hoje. Talvez você diga, pastor, mas é com muita pouca frequência. Depende aonde você tem andado, depende da igreja que você faz parte, ou da comunidade que você tem presenciado. Mas, de fato, se a gente comparar a atualidade com antigamente, você vai ver, de repente, no número menor, algumas desses dons, algumas dessas situações. Mas, se não acontece com tanta frequência hoje o batismo do Espírito Santo, não é porque Deus deixou de presentear ou de dar, né, esse revestimento para os cristãos. É porque, provavelmente, nós, com as nossas falhas, alguns com falhas, que não buscam com zelo, que não se consagram, que não oram, que não pedem, não insistem com Deus, né? Porque tem que insistir com Deus também, acabam não recebendo. Mas veja que é atual, é para todos os cristãos em todas as eras, inclusive no século 21 e em 2021. Então já aqui fica o apelo, professor, para os teus alunos. Faça o apelo lá, você aluno que ainda não é batizado no Espírito Santo, faça um propósito de 2021 você ser batizado no Espírito Santo, faça um propósito de você se consagrar mais, você buscar mais a Deus, você realmente buscar com zelo o batismo no Espírito Santo, que com certeza Deus irá te batizar, porque o maior interessado também em que nós sejamos capacitados, conforme nós já aprendemos, para a obra de Deus, para o ministério, para o serviço, com certeza é Deus. Deus quer nos usar, só que nós devemos, com certeza, fazer a nossa parte, né? Então, a atualidade das línguas. Então, como nós lemos, ela engloba todos os crentes, em todos os lugares, em todos os tempos, né? Está lá em Joel 2:28, Atos 2:16, né? De modo que as línguas são inseparáveis do batismo no Espírito. Então não tem como tu falar em língua estranha e dizer que você não é batizado no Espírito. Não, as duas coisas são conexas. Inclusive, você só fala em língua estranha, conforme nós pentecostais cremos, com base em Atos, porque você foi batizado no Espírito. Dos 3 sinais sobrenaturais manifestos no dia de Pentecostes, com a descida do Espírito Santo, somente o falar em outras línguas veio para ficar. Então, falar em outras línguas é atual, veio para ficar. Ele se repete em Atos 10, 44, 47, 19 e 6. Mas, está aqui a referência, né? Mas em os outros dois eventos, que é o quê? O som, como de um vento, veemente, veja, não era um som, não era um vento. Tem pessoas que acham que ali passou um vento ali. Não, era o som como de um vento. Tem pessoas que fazem confusão. Desceu um vento ali, desceu um vendaval, foram todo mundo... Não, era um som como de um vento. Eles ouviram um som como de um vento veemente e impetuoso. Isso não acontece nos dias de hoje, é o que o autor está dizendo aqui, ó. Os outros dois eventos, ou seja, os outros dois, um som como de um vento veemente e impetuoso e línguas repartidas como que de fogo, também não foi fogo, é como de fogo, né? As pessoas também falam que foi fogo, mas está aqui como que de fogo, né? Parecido, né? Ocorreram uma só vez, ou seja, lá em Atos 2,
uma só vez, e elas não se repetiram, ou não se repetem nunca mais. Então esse evento do som como de um vento e línguas repartidas como de fogo não se repetiu mais. Agora, as línguas estranhas continuam se repetindo, porque nós cremos na Bíblia e a Bíblia fala da atualidade dos dons. Então, o batismo no Espírito Santo é atual. Todo cristão deve buscar sim com zelo, e se você não é batizado, eu te desafio em 2021 você buscar pelo teu batismo no Espírito Santo, para que você seja vocacionado, para que você seja capacitado, para que você tenha ousadia para testemunhar de Jesus em 2021 e, sobretudo, fazer a sua obra com amor. Então, queridos, conclusão é que todo o povo pentecostal precisava saber sobre o tema da lição, é que ser batizado no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão e que capacita o cristão para testemunhar de Jesus e ter uma vida cristã abundante e vitoriosa. Voltamos a dizer, o batismo no Espírito Santo é distinto da conversão, porque já falamos que o batismo da conversão, você recebe o Espírito Santo, né? Porque você agora é de Jesus, você agora é de Deus e você recebe o mesmo Espírito de Deus. Agora acontece posteriormente, ou alguns no mesmo ato, o batismo no Espírito Santo, onde é evidenciado em falar em línguas. Então o batismo no Espírito Santo é diferente da conversão. E como nós já lemos, e aqui na conclusão, esse batismo do Espírito Santo é para testemunho de Jesus, é para testemunhar de Jesus, é para termos ousadia no serviço, né? Que essa manifestação do Espírito é atual e concedida a quem ama, a quem a busca com fé, melhor dizendo. Então é para quem busca com fé, é para quem obedece, para quem é humilde, para quem persiste, né? Cujo sinal físico visível inicial do recebimento é o falar em línguas. Por que inicial? Porque nós também já falamos que lá em Gálatas 5:22 está lá os frutos daquele que também tem o Espírito, né? Então não tem como você só falar em línguas estranhas, você afirmar que você é batizado no Espírito Santo, sendo que você não produz frutos dignos desse mesmo Espírito Santo. Amém, queridos? Espero que eu possa ter contribuído para a tua aula nesse próximo domingo. Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.